Oi pessoal, aqui é Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje nós vamos conversar sobre a Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar? É um estado psicológico onde a vítima desenvolve afeto pelo agressor. Então precisa existir agressão física ou psicológica para que existam esses dois papéis, da vítima e do agressor. Mas antes é importante a gente enfatizar que esta síndrome, ela, por ser muito rara, um número muito baixo de pessoas que desenvolvem essa síndrome, esse estado psicológico, é tão baixo que não foi considerado suficiente para entrar no DSM. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. O levantamento do FBI lá nos Estados Unidos apresentou um número muito baixo, de apenas 8% das vítimas em casos de assaltos, sequestros com refém, que desenvolveram essa síndrome. Por isso que não foi considerado suficiente, foi considerado um caso raro, algo assim quase que inexistente, porque a maioria das pessoas não desenvolvem afeto por quem as maltrata, por quem as machuca ou as coloca em perigo, mas é algo que existe. Essa palavra, Estocolmo, é porque vem de um caso que ocorreu lá na Suécia, nessa cidade de Estocolmo, em 1973, onde ocorreu um assalto a banco e os assaltantes eles ficaram com as pessoas por 6 dias, com os funcionários do banco, como reféns, por 6 dias. Daí aconteceu esse fenômeno psicológico, As vítimas, elas criaram uma ligação afetiva, um vínculo com os bandidos, chegando até mesmo a defendê-los, da polícia, desejando que eles ficassem bem, Elas enxergaram algo humano ali. Naquele outro existe bondade, mas na verdade é a bondade delas que elas utilizaram como um mecanismo de defesa para neutralizar essa situação que elas estavam vivendo, e aí assim também neutraliza a maldade do outro, a pulsão de morte do outro, tudo que vier de ruim, do outro, eu coloco ali. Então eles colocaram a bondade que eles tinham, dentro deles, em cima da maldade do outro, e aí o resultado é como se fosse essa crença que o outro também é bom, de que o outro tem algo humano, essa crença com o poder de neutralizar a destrutividade do outro, como se fosse o amor neutralizando o ódio, a bondade neutralizando a maldade, um processo de identificação que pode ter acontecido também, porque eles conviveram por alguns dias, então, e aí através do pouco que recebeu, das migalhas que o outro oferecia, digamos, as justificativas, para as pessoas, é assim, mas eles nunca bateram na gente, olha, eles traziam água, me deu até refrigerante, deixava eu ir no banheiro toda vez que eu pedia, trouxeram comida, então eles não são tão ruins assim, eles não são tão violentos, eles só queriam dinheiro. Então fica parecendo que esse bandido não é ruim, é uma pessoa boa, ele só está fazendo isso porque ele precisa do dinheiro, porque a pessoa acaba ignorando totalmente o risco que ela está correndo, a arma que o outro está portando ali, tudo que tem, na verdade, a ver com a realidade, é negado também. E aí essa ligação afetiva, como se fosse um tipo de empatia, talvez também seja um modo inconsciente de se defender daquela situação traumática, daquele estresse intenso, o medo muito grande, o medo da morte, Nisso ocorrem mudanças, do olhar, mudanças do afeto. Essa mudança do olhar é o quê? Não enxergar, os bandidos como algo assim tão ruim. E assim desenvolve um vínculo. Os sintomas dessa síndrome são os seguintes. O primeiro, desenvolvimento de sentimentos positivos, Esses sentimentos que superam, que neutralizam os sentimentos ruins, negativos, os sentimentos hostis, como forma de se manter inteiro, integrado, diante daquela situação de angústia, o medo de aniquilação do self, o medo de ser morto, destruído. A pessoa contorna a situação tentando amenizar aquilo. Nenhuma relação prévia entre refém e sequestrador, neste exemplo aqui, porque eles não se conheciam,
não tinha nenhuma relação prévia, bem diferente de quando acontece sequestro, que na verdade a pessoa descobre que foi um ex-colega, alguém do trabalho que mandou, ou alguém da família, né? Quando tem coisa arquitetada assim, que já tem uma relação ali, quando já se conhecem. Neste caso aqui não, nunca se viram, né? Não se conhecem. É realmente um desconhecido. O terceiro ponto é a recusa dos reféns em cooperar com a polícia ou com as autoridades de maneira geral. Tenta prejudicar ali as negociações para proteger os bandidos. Um quarto ponto é a crença do refém na humanidade do seu sequestrador. Não consegue enxergá-lo como uma ameaça. Pode estar com uma arma, com uma faca. Se a pessoa correr, tentar fugir, ela sabe que ele pode matá-la, mas ela ignora tudo isso. Ela acha que ele não seria capaz. Então ela acredita realmente que ele é uma pessoa boa. E esses sintomas já foram encontrados também em pessoas que sofreram abuso sexual, tortura, né, que sofreram com terrorismo, com opressão política, com opressão religiosa, em situações, né, a pessoa que conseguiu sobreviver ou escapar de um tráfico humano, e até mesmo em contextos culturais. A atriz Patty Hearst, que é conhecida como Patricia Campbell Hearst, ela hoje tem 71 anos, né, tem aí na Wikipedia, se você der um Google e procurar, aconteceu este caso com ela de ser sequestrada, né, e acabou que ela desenvolveu a síndrome de Estocolmo e se envolveu depois, né, com um dos sequestradores, se casou, teve 2 filhos, mudou de nome, foi fazer parte do grupo dele, depois foi presa, depois saiu, depois fez caridade, enfim, vários trabalhos, mas ela se casou com um deles, então ela desenvolveu realmente um afeto por um dos sequestradores. Então essa relação intensa devido às circunstâncias, tudo que está em jogo ali, que pode acontecer de nascer este afeto que transforma, né, que muda a situação, né, que neutraliza essa sensação de medo, que neutraliza essa sensação de ameaça, de perigo, que tenta trazer de alguma forma um tipo de humanidade ao outro. E se a gente parar para pensar, essa síndrome na verdade já está na história, no imaginário social já há muitos anos, é muito antiga, porque a gente também vê isso nos contos de fada, porque a história da Bela e a Fera, por exemplo, ela é mantida, né, a Bela como refém, e depois ela se casa também com o sequestrador dela, que é a Fera. Ela troca de lugar com o pai, né, mas acaba se apaixonando pelo sequestrador, né, pela Fera, que a trancava lá e, enfim, a mantinha ali em cárcere privado. Então, quer dizer, essa síndrome, ela é uma coisa muito antiga já, né? Antes mesmo de Estocolmo, já estava ali presente nas histórias, né? Mas o que chama a atenção neste estado psicológico é que ele pode acontecer em várias situações, né? Situações de relações amorosas, por exemplo, que você vê que acontecem às vezes coisas terríveis, né? E a pessoa não consegue se desvincular daquele que está num papel mais dominante, né, agressor. Não necessariamente que seja sempre um homem, né? A gente sabe que isso não é uma questão de gênero. Pode acontecer também da mulher ser a agressora, né? Então, assim, o que precisa existir é alguém na posição de submissão e alguém na posição dominante. Alguém na posição de dominador, de agressor, e o outro na posição de vítima, né, de submissão. O que eu já ouvi também de pessoas falando, né, sobre o caso que às vezes na fábrica acontece de você desenvolver isso com o seu cachorro, com o chefe da linha, sei lá, alguém que te maltrata, que te pisa, que te persegue, alguma coisa assim, mas você tenta justificar, tenta falar que aquela pessoa é boa, que no fundo só está ali dando o melhor de si e quer que tudo saia sempre certinho, tudo bem. Mas é importante a gente lembrar, assim, que não é que todo mundo que recebe as ordens e segue tudo direitinho, que a pessoa está ali com síndrome de Estocolmo. Precisa existir a agressão, né? Precisa existir tortura psicológica ou agressão física. E ainda assim a pessoa defende, protege, sente afeto, sente sentimentos pelo outro, sentimentos positivos, né? Algo que tenta neutralizar o negativo do outro, né? A maldade do outro, algo ruim do outro eu neutralizo com algo bom, que é meu, mas eu projeto no outro. Então precisa existir esse movimento.
mas não dá pra gente generalizar, né? Porque às vezes a pessoa só tá ali num falso self, mantendo uma relação super boa para não perder o emprego, né? Para continuar trabalhando. Não que a pessoa esteja ali numa posição realmente submissa e adorando aquele que faz alguma coisa ruim com ela. Mas nas relações amorosas isso é mais comum. A gente vê, às vezes, a pessoa não consegue romper um laço, né? Não consegue terminar uma relação e que realmente a outra pessoa agride, né? Humilha, tem agressão física e psicológica e a pessoa não consegue sair. Ela pode estar presa, sim, de alguma forma, pelo medo também, e começa a desenvolver esse tipo de defesa, né, de tentar neutralizar o que há de ruim ali no outro, ignorando totalmente dados da realidade, né, algo que pode acontecer, que pode ser muito sério, né, as consequências, e a pessoa ignora. Mas então é isso, eu gostaria de apresentar esta síndrome, que já teve uma pessoa que comentou, e achei interessante, porque é realmente um número muito baixo, né, não entra no DSM, não é considerado algo assim como um transtorno de fato, é considerado um estado psicológico, né, algo que já aconteceu por aí, acontece, mas é uma síndrome rara, né, então não é uma coisa que você vai ver sempre, é muito baixo o número das pessoas que desenvolvem esta síndrome, este estado psicológico. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se fala mais no próximo vídeo, que eu vou indicar para você uma série que é super Japão e que eu adoro e que traz muitas coisas legais, assim, até mesmo no vocabulário quando a gente está estudando japonês, né? Para você assistir tudo em Nihongo vai ser muito bom para você, que é aquela série do Shogun. É sensacional, né? O próximo vídeo eu vou indicar. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.